Professor Pedro Anã, na nossa sexta aula de contabilidade para advogados, tá? Então hoje eu vou falar o quê? Sobre patrimônio líquido, tá? Então nós já tivemos nas aulas anteriores, falei do ativo, que é representado pelos bens e direitos da sociedade, né? E falei do passivo, que representa as obrigações da sociedade, e hoje eu vou falar de patrimônio líquido, que é representado pelas obrigações que a sociedade tem perante sócios e os acionistas, tá, gente? Então, espero que vocês estejam gostando do canal, das aulas, né? Se tiver algum comentário, pode fazer. Se tiver uma crítica, pode fazer, que é sempre bem-vinda para a gente poder melhorar. A gente está aqui para contribuir, né? E ajudar você a passar essa quarentena aí, esse isolamento aí, né? Agregando conhecimento, aprendendo alguma coisa. Não esquece de se inscrever no canal, não esquece de dar o seu like, que é bastante importante para poder divulgar o trabalho, para a gente poder continuar divulgando o trabalho aqui para vocês, tá? Então, o que é patrimônio líquido, gente? Patrimônio líquido, lembra na aula de direito, o que a gente aprendeu lá no direito civil, né? Patrimônio líquido é a diferença entre os bens e direitos da sociedade menos as obrigações. Então, patrimônio líquido é ativo menos passivo, tá? Então, se a soma dos ativos for superior à soma dos passivos, tem o quê? Patrimônio líquido positivo. Se a soma dos passivos for superior à soma dos ativos, tem mais dívidas do que eu tenho de ativos, então seria o conceito de patrimônio líquido negativo, ou na contabilidade, qual que é o conceito correto? Passivo a descoberto. Então, quando a sociedade tem a situação de passivo a descoberto, quando ela tem mais obrigações do que direitos, ou seja, as suas dívidas superam os seus ativos. Então, se ela liquidar os ativos, ela não tem condições de liquidar todos os passivos que ela tem. Lembra que eu falei para vocês que o balanço ele representa o quê? Do seu lado esquerdo, os bens e direitos, e do lado direito, as obrigações, ele tem que estar equilibrado, ou seja, para cada ativo eu tenho que ter uma obrigação correspondente. Então, numa eventual liquidação, eu tenho que ter ativo suficiente para poder liquidar as obrigações. A gente sabe que no país que nem o Brasil, na economia que não está muito bacana, ainda mais agora com essa situação que a gente está vivendo de coronavírus, empresas fechando, empresários demitindo, então a gente vai ver muita situação complicada aí, os balanços da empresa vão estar apresentando alguns prejuízos, situações negativas, por quê? Porque não gera receita, não gera valores para poder liquidar os seus passivos. Então isso é uma coisa muito delicada, tá? Então, patrimônio líquido representado o quê? Pela diferença entre ativos menos obrigações, e se isso for positivo é patrimônio líquido, se for negativo é passivo a descoberto, tá? Então o patrimônio líquido, ele está onde no balanço patrimonial, tá? Ele está, no lado direito lá embaixo. Por quê? Ele representa o quê? As obrigações que a sociedade tem perante sócios ou acionistas. Então, numa eventual liquidação, se eu for liquidar a sociedade, se eu entrar em recuperação judicial ou extrajudicial, ou tiver que liquidar a sociedade, o que vai acontecer? Primeiro, eu vou vender os ativos pagar o passivo, que é a obrigação que eu tenho perante terceiros, que sobrar é o que vai ser devolvido para os sócios. Tá? Então, o que eu tenho lá no patrimônio líquido? Tá? Eu tenho primeiro capital social, que é a contribuição que os sócios fizeram para poder formar o capital social. Então, é representado pelo dinheiro ou pelos bens que os sócios injetaram no capital social, que pode ser um imóvel, por exemplo. Eu posso aumentar o capital social, eu posso subscrever o capital social com bens ou direitos. Eu posso subscrever o capital social, por exemplo, com uma patente, por exemplo. Então, não existe regra que é só dinheiro. Posso também subscrever o capital social com bens na sociedade. Tá? Então, o capital social é representado por essa subscrição de dinheiro ou recursos pelos sócios acionistas. Também pode ser capitalizações efetuadas pela sociedade através das suas reservas, dos seus lucros. Tá? Então, isso é composto pelo capital social da sociedade. Tá? Depois eu tenho as reservas. Então, o que são as reservas? Reservas representam o quê? Parcelas do lucro que são retidos pela sociedade e são destinados para fazer alguma coisa. Por exemplo, reserva estatutária. Está definido no estatuto porque eu vou segurar parte do lucro da sociedade dentro do patrimônio líquido, não vou distribuir para o sócio acionista porque isso vai ser utilizado, por exemplo, para algum investimento, para alguma ampliação. Eu tenho a reserva legal, que a lei determina. Então, da lei das SAs, você vai ver que existe a reserva legal, que é até 5% do patrimônio líquido da sociedade, no qual eu vou ter o que ali na reserva legal? Um reforço do patrimônio líquido que não vai ser distribuído para os sócios. Se caso ocorrer algum problema, ele vai
estou segurando o recurso na sociedade e não distribuiu. Porque o que acontece se eu distribuo todo o lucro, né, da sociedade? Caso haja algum problema, eu tenho que chamar os recursos e tenho que pedir para os sócios capitalizarem, ou tenho que ir no mercado tomar empréstimo. Então, para evitar esse tipo de problema, eu mantenho essas reservas. Então, eu tenho a reserva legal, reserva estatutária, reserva de contingências, né, que são reservas constituídas para eventos futuros, né, que podem ocorrer com uma certa frequência. Por exemplo, eu tenho lá a sede da sociedade numa região que fica do lado de um rio, e todo ano tem enchente. Né? Então, quando tem chuva, enche e eu tenho sempre um problema. Então, como eu sei que sempre eu vou ter que reformar, eu vou ter que recuperar a parte da minha empresa, eu seguro parte do lucro, né, na sociedade através das reservas de contingência. Eu tenho a reserva de incentivos fiscais. Então, eu sou uma empresa que tem lá um incentivo fiscal estadual ou federal. Então, eu posso, né, eu devo, né, por força desse incentivo fiscal, ter uma isenção do imposto de renda, tá, da contribuição social ou do CMS, e esse valor não pode ser distribuído para o sócio. Ele tem que ficar dentro da sociedade, que é um reforço que eu tenho que ficar na sociedade, e tem que ser contabilizado como reserva de incentivo fiscal. Tá? Então, eu tenho as reservas, né, que tem lá dentro do patrimônio líquido, e tem a conta de prejuízos acumulados. Antigamente eu tinha a conta de lucros acumulados, no caso das sociedades anônimas, que com a nova lei, a 11.637, que alterou a lei das SAs, a lei 6.404, ela deixou de existir porque o lucro, obrigatoriamente, para a sociedade anônima tem que ser destinado. Ou ele vai ser distribuído, ou ele vai ser contabilizado como uma reserva. Tá? Então, é isso que tem que estar contabilizado dentro do patrimônio líquido. Patrimônio líquido, na lei das SAs, eu vou ter como base legal o artigo 178, né, que vai falar da estrutura do balanço, e lá fala onde é que fica o patrimônio líquido, e o artigo 182, né, artigo 182 das SAs, que vai falar sobre a questão do patrimônio líquido, tá, gente? Então, é isso que eu tinha que falar hoje para vocês sobre o patrimônio líquido, né, que ele é a representação, né, a diferença negativa ou positiva entre bens ativo menos passivo, tá? E está no artigo 178 e 182 da Lei das SAs. Espero que você tenha gostado desse vídeo, dessa aula. Se curtiu, dá o seu like. Se tem algum comentário, alguma crítica, pode fazer. Coloque seu comentário ali, né? E, medida do possível, o professor vai respondendo para vocês. Tá? Obrigado e até a próxima aula.